Eu tenho alertado sobre o problema de porcentagem, o percentual. Nós estamos estando e mostrando a você que existem várias situações. Nós precisamos ter um pouquinho mais de atenção na leitura da questão. Tá certo? Lembre disso, um pouquinho mais de atenção. Calma, calma, pacífico. É isso que a gente precisa, de calma. Veja a questão de número 36 da Fundação Carlos Chagas, que diz assim: sabe que em 9 litros de um sabonete líquido, 50% corresponde de álcool. A quantidade de água em litros que se deve adicionar aos 9 litros de sabonete líquido para que a nova mistura contenha 30% de álcool é. Então, veja o que nós temos. O antes e depois o depois. Então, vamos lá, depois. O que eu tenho antes? 9 litros. Então, implica que álcool é 4,5, né, 50%, e água, certo? E água é 4,5. Lembre, são 9 litros do sabonete, 9 litros da mistura. Pronto. Ele diz na questão, ó, sabe que 9 litros de um sabonete líquido, 50% corresponde a álcool. A quantidade, 9%, 50% corresponde de álcool, então o restante é água, certo? A quantidade de água em litros que se deve adicionar aos 9 litros de sabonete para que a nova mistura contenha 30% de álcool. Preste atenção. Eu só vou colocar água. Lembre, eu só vou colocar água. Eu só vou colocar água. Então, não vai alterar a quantidade de álcool. Então, lembre, a quantidade de álcool continua 4,5 litros. A quantidade de álcool continua 4,5. Só que aumentou o percentual. Tá certo? Diminui o percentual. Ele diz líquido para que a nova mistura contenha 30% de álcool. Então, na realidade, esse 4,5 agora representa quem? 30%. Então, vamos ver agora o que eu tenho. Tá certo? Então, eu tenho 30%. Olha o que eu tenho. 30% de X, que é a nova quantidade. 30% de X é 4,5. Pronto. Armada a questão sem dificuldade nenhuma. Então, vamos simplificar. Lembre, 30%. Então, eu tenho 30, 3 vezes 3x. Então, vamos ver aqui só as continhas. 3x, certo? Sobre 10. Isso é igual a 4,5. Então, vamos ver aqui o que eu tenho. Eu tenho 3x igual a 45. Se eu pegar 45 e dividir por 3, então x dá igual a 15. Então, agora vamos fechar a questão. Então, na realidade, aqui eu tenho 15 litros da mistura. Sabonete líquido. Agora, eu tinha, olha aqui, olha nos meus olhos para você ter uma ideia. O que é que eu tenho? Eu tenho, preste atenção, eu tinha 9 litros, agora eu tenho 15. Pronto. 9 litros, 15. Essa variação, olha, alerta. A variação, lembra, eu tinha 9, agora eu tenho 15. Então, a variação foi de 6 litros. 6 litros, variação foi de 6 litros. Agora vamos para a pergunta. A quantidade de água, presta atenção, em litro, que se deve adicionar aos 9 litros de sabonete para que a mistura passe a 30%. Então, resposta correta. D de dado. A variação, lembre, eu tinha 9 litros, passei para 15 litros. Então, houve uma variação de 6 litros. Então, exatamente a quantidade de água que você adicionou. Bem simples, né? Vamos lá agora, a próxima. Exercitem.
Então, a questão de número 37, olha lá, é uma questão que você trabalha a ideia de percentual. Ela é mais uma lógica do que contas. Então, vamos ler a questão. Se a liga A contém 25% de ouro e 75% de prata, e a liga B contém 55% de ouro e 45% de prata, quantos gramas de liga A se deve misturar com a liga B, de modo que se obtém 120 gramas de uma liga com a mesma concentração de ouro e prata? Então, liga A, bem simples, liga A e liga B. Então, o que eu tenho aqui? Da liga A e liga B. Então, imagine que as duas têm 100 gramas. 25, então, ouro, 25. Prata, 75 gramas. Aqui, liga B, 55. Contém 55 de ouro. Ouro, 55 gramas. E B, ouro, deve ter 55% de prata. Quanto que a grama? Com 55 de ouro e 45 de prata. Então, prata, 45. Então, lógico. Eu quero que isso aqui seja 120. Então, eu tenho que tirar daqui, ó. Para ser 120 e para ser a metade, então aqui tem que aumentar 5. E aqui tem que aumentar o quê? 15. Então, na realidade, eu vou tirar o quê? Eu vou tirar 5, vai 5 daqui. E aqui vai o quê? 15. Prata. Para ficar. O que ele pergunta na questão? Ele pergunta, mesma concentração de ouro e prata? Resposta. Ele tem 20, então é concentração de ouro e prata. Aí ele pergunta, quando deve misturar com a liga B de modo que obtenha 120 gramas? Resposta, 20. Então, 20 gramas eu tenho que tirar da A para passar para B. Simples. Vamos para a próxima? O que diz a questão de número 38? Beleza. Essa questão de 38 diz assim. Uma empresa brasileira tem 30% de sua dívida em dólar e os restantes 70% em euros. Admitindo uma valorização de 10% do dólar e uma desvalorização de 2% no euro, ambos em relação ao real, pode-se afirmar que o total da dívida dessa empresa é em reais. Então, vamos lá. Vamos pegar a dívida aqui. Então, eu tenho uma dívida, ok? Então, eu tenho 30% é dólar, 30%. Então, eu vou imaginar 30, para facilitar. Imagina o todo, o percentual é 100%, então 30, certo? E euro, 70. Pronto. Eu estou devendo 30 dólares e 70 euros, certo? Houve uma valorização de 10% no dólar. 10% no dólar. E uma desvalorização, certo? Uma desvalorização de 2% no euro. Então, vamos ver aqui o que conta nós vamos fazer. 10%, ó, 10% de 30 é, na realidade, quem? 3. Então, na realidade, isso aqui representa 3 dólares. Certo? 2% de 70, 2%, lembre, 2% de 70, certo? Simplificando um pouquinho, dá 14 sobre 10, dá 1,4, certo? Dá 1,4. Então, isso aqui dá 1,4. Então, vamos ver agora o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Certo? Você estava devendo 30, agora está devendo quanto? 33. Pronto. Você está devendo 70, desvalorizou, então tira. 70, tira 1,4, certo? Então dá 6, certo? 10, 2, dá 8.
Então, dá 68, certo? 68 e 60. Pronto. Isso aqui agora é a sua dívida. Aí ele pergunta, pode afirmar que o total da dívida, foi o que aconteceu. Se eu somar 68 com 33, 68,6 com 33, eu vou ter 6, eu vou ter 11, eu vou ter 9. Então, eu vou ter, 6, certo? 11, 9, 10. Dessas cadeias. Então, a minha dívida agora é de 101,6. Eu estava devendo 100. Qualquer coisa, eu estava devendo 100. Agora eu estou devendo 101,6. Então, na realidade, houve um aumento de quem? Houve um aumento, alerta geral. Eu estava devendo 100. Agora eu estou devendo 101,6. Então, a variação foi de quem? De 1,6. Então, a questão de número 38, item correto, C de casa. Ok? Então, vamos ver o que é que diz a questão de número 39. Certo? Então, a questão de número 39, vamos com muita atenção. Vamos ler? Diz assim, um advogado contratado por Marcos consegue receber 80% de uma causa avaliada em 200 mil. Pessoal, vejo dinheiro nos meus problemas. E cobra 15% da quantia recebida, a título de honorários. A quantia em reais que Marcos receberá, descontada a parte do advogado, será, pronto. Eu posso imaginar essa questão de duas maneiras. Então, eu tenho, presta atenção, primeira etapa. Olha aqui, primeira etapa. O que eu tenho que fazer? Primeira etapa. Ele recebeu 80%, então, recebeu. Lembre, o recebido. O recebido. Pronto, recebido. 80% de 200 mil. Vou botar só assim para facilitar a minha conta. De 200 mil. Tá certo? Então, se eu simplificar um pouco, eu vou receber 160 mil. Lembre, eu vou receber 160 mil. Não esqueçam disso. 80% de 200 mil é 160 mil. Pronto. Foi o que aconteceu. Cobra 15% da quantia recebida, a título de honorário. A quantia em reais que Marcos receberá. Ei, eu posso calcular os 15%, sem problema nenhum. Mas eu também posso calcular, não era 100? Tirando 15%, então ele recebe, na realidade, quem? 85%. Posso trabalhar nessa coisa. Lembre, eu posso fazer de duas maneiras. Você pode fazer a questão de duas maneiras. Ele cobra 15%, então 15% do advogado. Do todo, 100%, ele cobra 15%, então fica quanto? 85%. Então, o que eu vou fazer? Ele quer saber, Marcos receberá. Então, o que Marcos vai receber é 85% de 160 mil. 85% de 160 mil. Então, vamos lá, fazer as continhas. Simplificando um pouco. Então, eu tenho 85 vezes 16. Então, vamos fazer as continhas. Só conta. 85 vezes 16. Então, nós temos 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 8, 48. E 3, 51. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 8, 48. E 3, 51. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 5 é 5, é 8. Então, aqui dá 10, dá 6, dá 13. Então, eu tenho dividir por 10. Então, se eu dividir por 10, então o Marcos vai receber 1.360 dividido por 10. Então, simplificando um pouco, dá 136 mil. Pronto. Ele pergunta, Marcos receberá descontada a parte do advogado. Será de quem? De 136 mil, item correto, C de casa. Lembre, você poderia ter feito a questão assim, calculava os 15%,
Depois, subtraía dos 160 mil. Calcular 15% de 160, tudo. Lembre, a maneira de fazer, a escolha é sua. Você faz daquela maneira que você se sentir mais seguro, mais arrojado, tá certo? Vamos ver o que diz a questão agora de número. Lembre, o item correto é C de casa, dá 136 mil, certo? Então vamos ver a seguinte. A questão de número 40, César Gran Rio. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Após um reajuste de 15%, o salário bruto de um empregado passou a ser R$ 862,50. Sabendo que sobre o salário bruto incide a todo tempo um desconto de 10%, lembrando que isso varia de acordo com o valor do salário, mas nesse caso é 10%, referente ao INSS. Pode-se afirmar que o salário desse empregado antes do reajuste, está aqui, ó, olha o segredo da questão, antes do reajuste. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o salário dele antes do reajuste. Então vamos começar a brincadeira. É bem interessante. Ele diz, um salário bruto de 15%. Ele tinha um salário de 100%. Aumentou 15%, então ele foi para 115%. Então esse valor aqui, então vamos lá. Lembrem, esse valor aqui de 115% é na realidade de quem? 862. Então eu posso pensar uma regrazinha de 3. Então podemos pensar numa regrazinha de 3. Ou, tanto faz, eu faço a regra de 3, eu faço de outra maneira. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que 115% é na realidade 862,50. 100%, que é o salário dele, real, é igual a X. Pronto, é o salário dele, X. Então, vamos fazer as continhas. Então, o que eu tenho aqui? Livre do percentual. Então, eu vou ter 115 está para 100, assim como 862,5 está para X. Então, se eu multiplicar em cruz, eu vou ter 115x é igual a 862,5 vezes 100, certo? Então, duas casas decimais, então, beleza. Então, x é 86.250 dividido por 115. Lembre, 86.250 dividido por 115. Então, vamos fazer a continha. 86.250 dividido por 115. Lembre, evite, né, fazer conta na máquina que você perde aquele ritmo de divisão sem dificuldade nenhuma. 3 casas decimais, 3 casas decimais. Então, aqui nós temos, na realidade, um 7. Aproximadamente 7. 7 vezes 5, 35. Ó, 7 vezes 5, 35. Para 42, 7. 7 vezes 1, 7. E 4, 11. Então, dá 5. 7 vezes 1, 8. Para 8, nada. Então, aqui dá 5. Certo? Então, eu vou ter 5 aqui. 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Vai 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. Para 7, nada. 5 vezes 1, 5. Para 5, nada. Abaixo um 0. Vai um 0. Então, lembre. O salário foi de 750. Então, alerta. O salário do rapaz foi 750. Pronto. Agora, o que aconteceu? O INSS, então vamos voltar à questão. Ele diz, ó, o salário, houve um aumento de 15%, foi para 862. Na realidade, o salário é de 750. Sabendo que tá certo, o salário bruto incide todo tempo um desconto de 10% referente a quem? O nosso INSS. Então, olha aqui que é bem mais simples. 10% de 750, não precisa nem fazer conta. É na realidade quem? 70
65. Ora, ele tinha 750, tirou 75 de imposto. Então, o que nós de contribuição? Então, nós vamos ter 5. 5 para 10, 5 vai 1. 8 para 15, 7 vai 1. 1 para 7, 6. Então, na realidade, ele pergunta, quanto é que ele recebeu líquido? 675. Então, vamos ver aqui o que nós temos. Tá certo? Nós temos o item correto. Ele pergunta, pode afirmar que o salário líquido desse empregado, salário líquido, depois que paga todos os impostos. Então, vamos entender como é que funcionou a questão. Eu tinha um salário, aumentou 15%. O salário passou para 862,50. Certo? 862,50. Desse dinheiro, preste atenção, 862,50. Eu preciso saber do meu salário antes para que eu possa aplicar os 10% da contribuição. A contribuição. Tá certo? Então, o que eu fiz? Eu calculei, porque 100 mais 15% passou para 115. Então, 862 representa 115%. Então, 115% é 862,50. 100% é X. Então, na realidade, meu salário é 750. T 750, eu tiro 10%. Eu tiro 75. Então, a resposta, D de dado, 675. Ok? D de dado. Então, vamos... O que diz a questão agora de número 41? Ave Maria, cada coisa mais interessante do que a outra. Diz assim, um fabricante de papel higiênico reduz o comprimento dos rolos de 40 metros para 30 metros. Isso aconteceu muito na época do Plano Real. No entanto, o preço dos rolos, no início do Plano Real, o preço dos rolos de papel higiênico para o consumidor manteve constante. Nesse caso, é correto afirmar que para o consumidor o preço do metro de papel higiênico teve um aumento de quanto por cento? Ora, ele vai pagar menos, ele vai pagar o mesmo valor por menos. Então, imagine, olha aqui. Pronto. Então, vamos imaginar isso aqui. Pronto. Só para você ter uma ideia. Então, eu tenho 40 metros. 10, 10, 10. Só que... Pronto. Eu só vou pagar isso aqui. Só vou levar isso aqui. Então, na realidade, o que você vai pagar? Você vai pagar a mais por quem? Por 10 metros, que não vai levar. Então, na realidade, o que nós temos aqui? Então, vamos imaginar, 30 metros, você paga 100%. Aqui, nesses 30 metros, você paga 100%. Aqui não é 10 metros, lembre. Aqui nós temos 10 metros, nós temos 10, nós temos 10, nós temos 10. Então, desses 10 que você não vai levar, você vai pagar quanto por cento? Desses 10 que você não vai levar. Então, uma regrazinha de 3. Bem simples. Então, 30 está para 10, assim como 100 está para X. Então, simplificando um pouco, então nós temos 3x é igual a 100. Então, x é igual a 100 dividido por 3. Então, 100, vamos fazer as continhas aqui, só para ter ideia. 100 dividido por 3, 3 vezes 3, 9 para 10, 30. 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Então, 3,333. Então, na realidade, nós vamos pagar 33, aproximadamente 33% a mais. Então, nós vamos pagar exatamente 33,33% a mais. Então, vamos ver o que ele pergunta. O fabricante de papel higiênico produz compromisso, beleza, de 40 foi para 30. O preço do papel higiênico para consumidor manteve-se constante. Nesse caso, é correto afirmar que para o consumidor, o preço do metro de papel higiênico teve um aumento. Preste atenção. Teve um aumento de quanto? Superior a 25%, inferior a 30%. Não. Superior a 25%, superior ou igual a 30%. Então, o item correto da questão de número 41 é B de bola, gente. B de bola.
tá certo? O que que nós temos agora, certo? Nosso tempo ainda maravilhoso, né, Beto? Então, nós temos agora a questão de número 42, certo? Então, vamos ver o que que diz. Um reservatório com 40 litros de capacidade, certo? Com 40 litros de capacidade já contém 30 litros de uma mistura gasolina e álcool, certo? Gasolina e álcool, com 18% de álcool. Deseja completar o tanque com uma nova mistura gasolina e álcool, de modo que a mistura resultante tenha 20% de álcool. A porcentagem de álcool nessa nova mistura deve ser. Então, vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver quais são as informações que eu tenho. Vamos ver aqui. O que que nós temos aqui? Nós temos 40 litros. 30 litros de uma mistura gasolina e álcool. Então, desses 30, ó, aqui já tem 30 gasolina e aqui álcool. Um reservatório de 40 litros de capacidade já contém 30 litros de uma mistura gasolina e álcool, com 18% de álcool. Então, álcool, fazer as continhas, álcool, 18% de 30. Simplificando um pouco, 3 vezes 8, 24, então dá 5,4. 3 vezes 8, 24, vão 2, 5. Então dá 5,4. Certo? Então nós temos 5,4 de álcool. Agora o que que ele pergunta? Deseja completar o tanque com uma nova mistura de gasolina e álcool. Pronto. Nova mistura. Aqui nós vamos colocar, lembrem, gasolina e vamos colocar álcool. Certo? De modo que a mistura resultante, certo, tenha 20% de álcool. Então, nós vamos completar. Então, aqui vai ter 40 litros cheio. Só que álcool aqui, tenham cuidado, álcool aqui agora vai ser 40, lembre, ele diz que álcool tem 20%. Então, nós vamos ter, na realidade, aqui nós vamos ter 20% de 40. Simplificando um pouco, 2, 0. Então, na realidade, nós temos 8. Aqui, álcool será 8 litros de álcool. Ora, eu tinha 5,4, agora eu tenho 8. Então, vamos fazer a diferença. 8 menos 5,4. E dá exatamente 2,6 litros de álcool. Então, essa mistura, lembre, nessa mistura eu tenho 2,6 de álcool. Mistura gasolina e álcool de modo que a mistura resultante tenha 20% de álcool. A porcentagem de álcool nessa nova mistura. Ora, o que que eu tenho? A mistura são quantos litros? Vamos colocar aqui, são 10 litros. Não era, eu não tinha 40? O tanque cabe 40 litros. Se eu já tinha 30, então o restante representa o quê? 10 litros. Então implica, são as continhas, só conta. Então o que que eu tenho aqui? Então eu tenho isso aqui. Eu tenho, lembre, 2, o que que nós temos aqui? Vamos ver aqui, o que que eu tenho? Eu tenho 2,6 de 10. Ele quer saber o percentual. Então, nós temos 10 é 100%. Bem simples as contas. 2,6 é igual a x. Ou, ó, sem fazer conta, 2,6 está para 10. Então, se eu multiplico em cima e embaixo por 10, outra maneira de fazer. Então, eu vou ter 26 dividido por 100. Então, na realidade, a nossa quantidade de álcool na mistura é 26%. 26% está no item D de dado, tá certo? D de doido, por estudo, por aprovação, por querer, tá certo? Então, lembre,
Nós temos outras questões bem interessantes, mas vá atrás, exercite bastante. Quando tiver dúvida, entre em contato com a gente, não deixe, não interessa saber qual o horário, mande mensagem, mande tudo, vá atrás, porque uma dúvida hoje, amanhã pode se transformar em um grande monstro. Nós temos que matar, eliminar essas inseguranças na nossa vida. Vá em frente, ok?